Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 2 de fevereiro de 2017, mas eu vou gravar neste momento o vídeo do dia 3, porque no dia 1 eu não tinha feito um vídeo, né, devido às informações terem chegado no final do dia, como hoje também. Aí eu deixei correr o do dia 1º no dia 2. Então, na verdade, essas informações elas serão reflexo ainda amanhã, né? Que vai ser um dia só de semana a mais. Muita gente está fazendo feriadão. E eu vou aproveitar essa situação para explicar o que está acontecendo hoje também, né? Antes de mais nada, eu vou aproximar a câmera, mostrar os fatos. E aí depois a gente volta a conversar olho no olho, ok? Como no dia 1º, debaixo de chuva. Então vamos ver se vai cair algumas tempestades. Aquilo não era trilha sonora, era chuva mesmo. Em Porto Alegre está caindo chuva forte, né? Toda semana. E um calor de rachar. Estou aproximando a câmera. Então, gente, as informações dão conta infelizmente, tá, de que tudo está como dantes no quartel de Abrantes. Rodrigo Maia é eleito presidente da Câmara dos Deputados em primeiro turno. Tá? O Rodrigo Maia ganhou muito mais solidamente, né, do que da outra vez. A votação foi muito mais expressiva. Rodrigo Maia eleito aqui, ó. E como é que ficou composta a mesa diretora? Rodrigo Maia DEM, primeiro vice-presidente PMDB, Fábio Ramalho, segundo vice-presidente André Fufuca, PP, Maranhão, primeiro secretário PR, o Giacobo. Segunda secretária Mariana Carvalho, PSDB. Terceiro secretário JHC, do PSB de Alagoas. Quarto secretário Rômulo Gouveia, do PSD de Pernambuco. E aí os suplentes, né? O primeiro do PDT, Dagoberto. O segundo suplente César Alum, PRB. Terceiro suplente Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina. E quarto suplente Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo. Vocês percebam que os suplentes são da esquerda, mas só ficaram na suplência. Eles não conseguiram entrar na linha sucessória direta, o que é menos mal. No entanto, a gente percebe que Rodrigo Maia conseguiu expressiva. Aqui, ó, Rodrigo Maia derrotou outros 5 candidatos, Jovair Arantes, PTB, Goiás, que obteve 105 votos, né? Ele foi eleito com 293 votos agora. Da outra vez foi 280 e poucos, uma coisa assim. Agora foi 293. Por que na primeira vez nós comemoramos a questão da vitória de Rodrigo Maia? Porque ele veio para suprir uma necessidade que seria
fazer com que houvesse uma estabilidade na Câmara dos Deputados. E ele conseguiu promover essa estabilidade, né, com a perda de Eduardo Cunha, com o afastamento de Eduardo Cunha. Era um momento crucial. O problema é que ele pegou e ficou do lado de fazer uma situação que é contra a questão da Lava Jato. Diz que não é, mas ele é afinadíssimo com o discurso de Renan Calheiros e agora do novo presidente do Senado, né, Eunício Oliveira, que tratam do assunto como com a prioridade dos juízes serem, de certa forma, censurados. Eles não, que não é censura para os juízes, que é de forma moderada, que é equilibrado, que é com lógica, não sei assim. Mas percebam no discurso, eles sempre dizem assim, não, olha, eles tomam muito cuidado com essa questão do discurso, né? Então no discurso eles dizem assim, não, gente, abuso de autoridade, tá? Só que ao mesmo tempo que eles dizem que querem ter cuidado em relação a isso, com a questão do abuso de autoridade, eles também dizem o seguinte, que todos eles são no mesmo discurso, no mesmo tom, que eles querem que seja aberta as delações que estão acontecendo na justiça. Ora, se você vai punir um juiz, tá, por abuso de autoridade, e o juiz é obrigado a expor quem ele está colocando sobre investigação, bastou algum parlamentar ver o seu nome citado e entra com processo de abuso de autoridade. É aí a pegadinha. A pegadinha está nesse momento, nessa situação. Vocês imaginam só, se você é obrigado a revelar que em algum momento a autoridade está sendo investigada, né, pela justiça, e isso está em segredo de justiça exatamente para evitar a manipulação de alguma por parte da imprensa ou por parte do poder do colarinho branco, alguma coisa nesse sentido, a exposição desses nomes, se passar uma lei de abuso de autoridade, criminaliza o juiz que estiver investigando ou a Polícia Federal que estiver investigando a questão de corrupção por parte de um desses poderosos. É esta pegadinha. É isso que eles não estão contando para você. E isso, Rodrigo Maia está afinado com Eunício Oliveira e com Renan Calheiros. É um mesmo discurso. Eles, não, nós somos a favor da Lava Jato. Sim, são a favor da Lava Jato. Tanto são a favor da Lava Jato que estão querendo fazer essa lei como contraponto e vingança, né? Então, o Rodrigo Maia, agora do DEM, foi eleito nesta quinta-feira em primeiro turno, né, com apoio maciço. Até então ele não tinha, até ontem à noite, quando eu gravei o vídeo de ontem à noite, não tinha essa informação, né, e agora existe já essa informação. Eu tinha real esperança, né, de que não fosse o Edson Fachin, mas aqui eu vou mostrar desde o início então a coisa, né, aqui. Quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2017, notícia do STF. O ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal, Brasília, 2 de fevereiro, 21 horas e 8 minutos. Deixa eu ver. Essa é a notícia que primeiro entrou, foi a dos 7 minutos, mas eu vou ler essa notícia dos 8 minutos, porque na verdade é uma questão de cronologia, né? Não pela questão do tempo de publicação, mas pela questão de fatos. Um fato não pode ter ocorrido antes do outro. Simples assim.
Então, o ministro Edson Fachin passa a compor a segunda turma. Esse é o primeiro fato. A presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministra Carmen Lúcia, definiu o pedido do ministro Edson Fachin para que ele passe a compor a segunda turma. A transferência foi possível porque os outros integrantes da primeira turma declinaram da mudança. Eles simplesmente não se colocaram à disposição, tá? Inclusive o decano. Os ministros mais antigos têm preferência neste caso. O ministro Edson Fachin entra na vaga do ministro Teori Zavascki, falecido mês passado. Entre aspas. Consultados os demais ministros da primeira turma conforme critério de antiguidade, esses declinaram da transferência, razão pela qual defiro o pedido do ministro Edson Fachin nos termos do artigo 13, inciso 10 e 19 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, fecha aspas, afirma a presidente do Supremo no despacho. Tá? Isso é o site oficial www.stf.jus.br, tá? No dia 2 de fevereiro de 2017. Aí, dando sequência à informação, né, nós vamos ao ministro Edson Fachin, é sorteado como novo relator da Lava Jato. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, foi sorteado na manhã desta quinta-feira, 2, o novo relator de processos relacionados à Operação Lava Jato. Na manhã de hoje foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico e a decisão da ministra Carmen Lúcia deferindo o pedido de transferência do ministro Edson Fachin na primeira para a segunda turma para ocupar a vaga aberta no colegiado em decorrência da morte do relator originário do caso, o ministro Teori Zavascki, ocorrido no dia 19 de janeiro último. O primeiro processo, redistribuído por determinação da presidente do STF, foi o inquérito 4112 e foi divulgado via sistema eletrônico na ata de distribuição de processo do STF, por volta das 11h20 da manhã. Como os processos relacionados à Operação Lava Jato estão sob prevenção na segunda turma do STF, todos serão encaminhados para o gabinete do ministro Edson Fachin. Após a última sessão plenária do ano, o gabinete do ministro Teori Zavascki divulgou uma planilha de movimentação de processos ligados à Operação Lava Jato. Inquéritos, ações penais, ações cautelares e pedidos de habeas corpus constam da planilha e não incluem, por exemplo, as movimentações mais recentes, como a homologação de 77 acordos de colaboração firmados entre os executivos da construtora Odebrecht e o Ministério Público Federal. A presidente do STF assinou a homologação das colaborações na última segunda-feira, dia 30, no recesso judiciário, e toda a documentação foi encaminhada à Procuradoria-Geral da República. Então, a parte das delações premiadas, essa já foi, inclusive está sendo distribuída já, a essa altura do campeonato, já tem coisa indo para o Paraná, tá? Já foi homologado. Nota do gabinete do ministro Edson Fachin. Esta é a última nota que eu vou ler sobre esse assunto. O ministro Edson Fachin, a quem, na forma regimental, foram redistribuídos nesta data os processos vinculados à denominada operação, abre aspas, Lava Jato, fecha aspas, reconhece a importância dos novos encargos e reitera seu compromisso de cumprir seu dever com prudência, celeridade, responsabilidade e transparência, com que pretende também homenagear o saudoso amigo e magistrado, o eminente ministro Teori Zavascki, que muito honrou e sempre honrará essa Suprema Corte e a sociedade brasileira. Exemplo de magistrado sereno, técnico, independente e imparcial. O ministro relator, especialmente para fins de recursos humanos, técnicos e infraestrutura necessários, conta com um esteio da digníssima presidente ministra Carmen Lúcia,
que vem conduzindo a corte de maneira exemplar e altiva, e com o sustentáculo dos colegas da segunda turma e dos demais integrantes dessa Suprema Corte. Informa, outro sim, que já iniciou os trabalhos para o fim de levar a efeito a transição entre gabinetes e contará nesses afazeres com a contribuição indispensável da atual equipe. O ministro relator expressa sua confiança inabalável de que a Suprema Corte cumprirá sua missão institucional de, respeitando a Constituição da República e as leis penais e processuais penais, realizar nos prazos devidos a justiça com independência e imparcialidade. Brasília, 2 de fevereiro de 2017, gabinete do ministro Edson Fachin. O que não foi dito nisso tudo? Isso são tudo notas oficiais, né? O que não foi dito nisso tudo que Edson Fachin foi o último a ser empossado ministro, e foi empossado ministro pela própria Dilma Rousseff, pelo próprio PT, fez campanha para Dilma Rousseff para a presidência da República, né? E é o tipo da coisa que a gente não pode confiar 100% em imparcialidade no momento que tratar de questões ligadas a Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. Infelizmente, né, para a Lava Jato, é isso que aconteceu nesse dia 2 de feriado nacional. Ontem nós tivemos a eleição de um senador que está sob processo de investigação na Lava Jato. Hoje nós tivemos a eleição de um deputado federal para presidente da Câmara, também investigado na Lava Jato. Hoje nós tivemos um ministro do STF para levar a continuidade do processo da Lava Jato, todos ligados de alguma maneira, né, de algum modo, no discurso, nas afinidades do discurso. Isso não é muito interessante para nós, essa não é uma boa notícia. E isso é o primeiro dia do mês, primeiro e segundo dia do mês de fevereiro negro, começando para todos nós. E aí surge a notícia que abafa tudo isso. E é por isso, só por isso que eu estou publicando essa informação aqui agora. Lula divulga nota no Facebook autorizando a doação de órgãos de Marisa Letícia. Confira. Assim que foi confirmada a morte cerebral de Dona Marisa, Lula se reuniu com a família e pouco depois informou que os órgãos da esposa serão doados. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou em nota em seu perfil no Facebook, agradecendo todas as manifestações de carinho e solidariedade no Twitter. O nome de sua esposa é o assunto mais comentado nesta quinta-feira, apesar das piadinhas feitas por uns. A grande maioria da população brasileira reconhece o difícil momento que a família Lula da Silva atravessa e se solidariza com eles. Em nota divulgada no Facebook, Lula também confirmou que a família já autorizou que os órgãos de Dona Marisa Letícia sejam doados, e a mensagem já recebeu mais de 14 mil compartilhamentos e foram deixados milhares de comentários dando força ao ex-presidente e familiares. Leia também: Dilma lamenta a morte de Dona Marisa, estamos juntos, presidente Lula, agora e sempre. Aí a notinha aqui. A família Lula da Silva agradece todas as manifestações de carinho e solidariedade recebidas nesses últimos 10 dias pela recuperação da ex-primeira-dama Dona Maria Letícia Lula da Silva. A família autorizou os procedimentos preparativos para a doação de órgãos. Lula também trocou a foto do seu perfil do Facebook, que agora mostra a imagem em que ele aparece junto a Dona Marisa. O cardiologista Roberto Calil Filho, médico que atende a família de Lula há quase 2 décadas, já havia informado na noite dessa quarta-feira, dia 1, que o quadro de Dona Marisa era irreversível. E aqui, gente, a surpresa. Olha a surpresa.
www.lula.com.br notas e respostas. Nota imprensa. Nota imprensa. Mais um delegado fala em time e escancara caráter político. Advogados de Lula e Dona Marisa rebatem acusações de Lava Jato. Nota de pesar ao Teori Zavascki, não a Dona Marisa. Nota sobre a entrevista delegado da Polícia Federal. Lula participa de encontro em MST em Salvador. Resposta Folha de São Paulo. Resposta reportagem vinculada. Nota do Jornal Nacional. Opa, mas espera só um pouquinho. Onde é que está a nota de pesar do Lula com a sua esposa? Bom, vamos nas notícias, né? De repente, notícia. 6 motivos para anular o processo da Triplex Guarujá. Brasileiros andavam mais de avião de governo do Lula e Dilma. Movimento dos atingidos na barragem peço solidariedade. Mas cadê, gente? Até falta o Sérgio Moro tem aqui, mas cadê as notas da Marisa? Ela não ficou 10 dias hospitalizada? 10 dias. 10 dias. Nenhuma nota do lula.com.br sobre Marisa. 10 dias. Tá? 10 dias e ele não falou uma palavra sobre isso. Nem notícias. Ai, meu Deus. Ninguém merece. Nada. 12 anos na política nacional de juventude, respeito pelos jovens e seus direitos. Notícias, 6 motivos para anular o processo triplex. Alguma notícia no site oficial do Lula sobre a hospitalização de Marisa? Não, nem sequer uma nota. 10 dias ela lá. Nada, nenhuma nota, nenhuma informação. Aí ele coloca, ou algum jornalista em nome dele, coloca uma nota no perfil do Facebook, né? Que isso aqui tem cara de nota jornalística, não é uma nota do Lula. É uma nota jornalística. Nem o jornalista sequer colocou uma nota sobre Marisa no site oficial do Lula nesses últimos 10 dias. Nada. Tá correndo nas redes sociais que o Lula tinha feito uma nota culpando, responsabilizando a Lava Jato e o Sérgio Moro, os delegados, os juízes, todas as pessoas do Ministério Público Federal, da Polícia Federal que estão promovendo a situação. Na verdade, quem fez esse tipo de comentário não foi Luiz Inácio Lula da Silva, e sim o candidato à presidência. Até vou trazer agora de volta para a gente poder conversar, olhando olho no olho. Tá? Então, na verdade, quem fez essa nota não foi o Lula, foi o Ciro Gomes. Sim, o Ciro Gomes, do PDT. Então, o Ciro Gomes ele entrou com uma notícia no Facebook, né, dizendo que o ódio é que matou Marisa Letícia. Não foi o AVC, foi o ódio. Só o ódio de quem contra quem? De quem contra quem? Porque, na verdade, ele, no momento que está falando desse tipo de coisa, ele está inspirando o ódio e atiçando o ódio contra a justiça. Ó, a chuva. Eu falei, eu avisei. Falar dessa turma dá chuvas e trovoadas. Tá? Inspirou, isso aí é crime de incitação à violência contra órgãos oficiais e entidades oficiais, e não se pode fazer esse tipo de coisa. Ele, como candidato à presidência da República, deveria saber que não se pode incitar a violência contra juiz, contra a lei, contra a justiça,
e dizer que uma pessoa, porque está sendo investigada, está sendo verificado se ela se procede ou não. Marisa Letícia não era santinha, não era boazinha. Ela era cúmplice e estava sendo investigada como réu da Operação Lava Jato. Ela era considerada laranja de Luiz Inácio Lula da Silva, ela e o filho, Lulinha. Tá? Se Lula for preso, pode levar Lulinha junto, porque Lulinha era também laranja de Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Assim como Marisa Letícia. E Lula amava tanto a esposa que não fez uma nota de pesar e nem sequer mandou um jornalista fazer, nesses últimos 10 dias que ela esteve hospitalizada. Aliás, ele era um exemplo de esposo, ao ponto de ser flagrado com questões de amantes, né? Então todo mundo sabe que Lula tinha uma amante, mas não, agora ninguém lembra mais disso. Marisa Letícia era a mulher ideal, né? Porque ela fazia a parte de dar a base para o Lula, de defender o Lula em todas as situações, inclusive sobre a questão do amante. Ela teve que encobrir isso. Era uma função dela, cuidar da família, zelar pela família. Então imagina um flagrante dessa natureza por parte das reportagens e ela ter que abafar esse tipo de coisa. Como é que foi a convivência deles nesse aspecto, né? Mas tudo bem, porque eles tinham um padrão de vida muito alto e ela não ia jogar isso fora, né? Então eles superaram a fase. Simplesmente assim. Ou de repente ela sabia e não se importava também. Sei lá, tudo bem, aí era realmente dignidade do ponto dela, né, de qualquer maneira foi alta. Só que eu não desejava e nunca desejei morte de ninguém. Até porque o que eu quero é a punição. Eu não desejo o mal de ninguém. Eu quero punição por justiça, eu não quero por vingança. Eu não tenho ódio do PT. Eu não tenho ódio do Lula, eu não tenho ódio da Marisa, eu não tenho ódio do Lulinha, eu não tenho ódio do Ciro Gomes, eu não tenho ódio de ninguém. Eu não odeio as pessoas. Porque sempre que tu odeia alguém, tu está apontando um dedo e tu está trazendo 3 de volta para ti e 1 para cima. Não quero isso, eu quero justiça. Eu quero que se cumpra a lei. E no momento que você ataca alguém que está cumprindo o seu papel profissional, técnico, administrativo, que é o caso da justiça, é o caso dos delegados, dos juízes, das investigações que estão acontecendo, se existe prova ao ponto deles acusarem, eles estão cumprindo a parte deles. Eles ganham para isso, são funcionários do governo ou do Estado para defender os interesses do povo brasileiro. E no momento que alguém, no alto de uma função de status, de mídia e de cargos públicos, ofende, denigre a imagem de profissionais de técnicos que estão fazendo o seu trabalho, incitando violência a esse respeito, o que está acontecendo de fato é incitação ao crime e incitação à violência, indução ao erro. E é isso que essa turma está fazendo. E pior. E aí eu estou dizendo que isso deve acontecer nos próximos dias. E vocês prestem atenção no que eu vou falar agora. Todo mundo sabia que no momento, e eu falei isso nos meus vídeos, inclusive eu falei isso nos meus vídeos, que a Marisa ou saía daí sequelada totalmente. Eu falei isso no vídeo que eu falei sobre o assunto, sobre o tema. Eu disse, ou que a minha mãe teve AVC e ela não conseguiu se recuperar, ela ficou sequelada. Eu tive um AVC leve e eu tive que reaprender a escrever com a mão direita. Eu estou até hoje, se vocês olharem minha boca, eu tenho boca torta. Tá? Isso eu comecei a fazer os vídeos, já tinha, por isso talvez muitos nem tenham percebido, mas eu tenho a boca levemente torta, porque eu tive um leve AVC. No mesmo caso, o meu, Sylvester Stallone. Tá? O Sylvester Stallone, ele tem a boca torta, ele teve um AVC leve. Tá? Da mesma maneira. Tá? Então, o que acontece? Existem os leves. Nos leves não tem grandes sequelas. Tu tem faz fisioterapia, tu te recupera.
Mas no caso dela foi hemorrágico. No caso hemorrágico, gente, ou tu fica totalmente sequelado, e aí tu literalmente pede para morrer. A minha mãe ficou 4 anos e meio em cima de uma cama e nós tratando ela. Eu sei o que é ter isso dentro de casa. Eu sei o que é a gente ter que trocar a fralda de um idoso, a gente cuidar do idoso, dar amor, carinho, e só vendo ele se esvair a vida do corpo dele cada vez mais durante todo o período. A gente virava ela o tempo todo porque criavam escarras, feridas, e a gente tinha que estar movimentando ela, e tinha que amarrar as mãos para que ela não coçasse as feridas, não abrisse as feridas. Olha o desespero de um ser humano, porque tinha necessidade de coçar as unhas, cresciam, a gente tinha que estar cortando as unhas bem rentezinha, ainda assim ela feria a ela mesma, né? E a gente tinha que amarrar as mãozinhas dela para ela não fazer isso. Ela ficava num desespero, chorava o dia inteiro, não conseguia mais se comunicar, era terrível. Eu passei com isso dentro da minha própria casa. Eu sei o que seria se Marisa tivesse sobrevivido. Seria horrível, muito pior do que a morte. Seria pior que a morte. Tá? É esse sofrimento que esperava a Marisa Letícia caso ela sobrevivesse a isso tudo. E ela não sobreviveu, por sorte dela não sobreviveu, porque o sofrimento seria muito maior do que a morte. E aí ela, 10 dias depois, foi declarada morta. Mas coincidente, ela já estava nesse mesmo quadro que ela estaria hoje, que foi revelado hoje, a situação, ou melhor, nessa madrugada do dia 1º, que ela não teria mais reversão do quadro. Ela já estava nessa situação desde o dia que ela foi para lá. Na verdade, esse quadro não piorou. Esse quadro era estável. Ele estava desde o primeiro momento nessa situação. Foi conservado até essa data, né? E por que foi conservado até esta data? Porque tinha a eleição da Câmara, tinha a eleição do Senado e tinha a eleição do novo ministro para verificação da Lava Jato. Tudo isso em 2 dias, em pleno feriado. E aí, para chamar a atenção e desvirtuar o assunto, vamos ter pena de Lula. Vamos ter pena de Lula. Tadinho do Lula, perdeu a esposa, vamos ter pena de Lula. Eu fico com sérias dúvidas se realmente Marisa Letícia só faleceu agora. No meu entendimento, ela já... Porque o médico é médico de família há mais de 2 décadas. Tá? É o diretor do hospital. Tá? Ele foi indicado por Lula. É uma pessoa das ligações diretas de Lula, das relações políticas de Lula. Tá? Politicamente ele chegou lá de forma através de Lula. Né? Então eu tenho lá as minhas dúvidas, as minhas suspeitas, e eu gostaria que houvesse uma investigação sobre esse médico e sobre sua conduta. Eu gostaria muito que houvesse alguma coisa a esse respeito, porque se houve manipulação para fazer com que houvesse uma formação de opinião em relação a Luiz Inácio Lula da Silva, e que isso houvesse uma manipulação de interesse político para a manipulação da mídia e dos interesses em relação à formação de opinião favorável a Luiz Inácio Lula da Silva, para que ele pudesse se livrar de alguma punição penal, e se isso serviu simplesmente para que ele não fosse preso durante esse período de 10 dias, por conta de um processo de sensibilização da justiça, com o endossamento de um médico, de uma equipe médica, isso aí pode criar uma responsabilidade deste médico diante da justiça. Ele pode ser responsabilizado criminalmente, inclusive, se isso aconteceu de fato. Tá?
Porque se houver uma comprovação nesse aspecto, ele pode ser criminalizado pela conduta que ele tomou. Porque está sendo utilizado isso de forma política, para prejudicar a questão da Operação Lava Jato. E as eleições que aconteceram nesses últimos 2 dias, influenciadas por um discurso de combate ao quem combate a corrupção, como se todos estivessem afinados no mesmo discurso. E eu fiz esses meus 3, somando com esse último vídeo, esses 3 últimos vídeos que eu fiz foram exatamente para mostrar o que vai acontecer durante o ano todo, durante os próximos 2 anos, porque foram criadas aqui nesses 3 últimos dias, as condições necessárias para se combater o combate à corrupção, para a reação da corrupção e do crime organizado ao combate à corrupção. Então houve aqui o reaparelhamento de Estado nesses 3 últimos dias, influenciado por um fato que apagou todo o resto, tudo que estava acontecendo, como se nada tivesse acontecendo. É isto que realmente aconteceu nesse processo todo. E só não vê quem não quiser, porque eu apresentei as provas em todos os casos aqui. Vocês podem analisar, podem verificar, podem pesquisar. A importância que a própria imprensa do PT, a própria imprensa do Lula, porque Lula mesmo, ele não entra num smartphone para fazer uma notinha, a imprensa, ainda mais com português tão claro quanto aquele. Ele tem 50 e poucos doutorados honoris causa, mas não tem sequer 1º grau completo. O português dele não é daquele jeito ali. Ele não fez aquela nota. E aquela nota que ele fez, que foi feita para ele no perfil dele no Facebook, não foi feita sequer como uma nota no site oficial de notas dele. Nenhum jornalista se deu ao trabalho disso. Do PT ou de nenhum outro, nem sequer do próprio blog. Não houve nada. 10 dias de internação, nada. Uma nota sequer. Nem de pesar sobre a própria esposa. E a importância que foi dado isso agora pela imprensa, pela mídia, e a forma como isso está sendo jogado no ventilador, como se fosse uma situação, de fato, para que a Lava Jato tenha prejudicado a saúde de Marisa Letícia, não. Ela já tinha conhecimento há muito tempo daquele aneurisma, e ela não tratou. Ou deixaram daquele jeito. E aí nesses 10 dias que aconteceram esse fato, durante esses 10 dias que já estava acontecendo o negócio, se ela tivesse morrido antes, não teria servido para nada a morte dela. Mas uma vez que aconteceu a situação da eleição do Senado, da eleição da Câmara e do novo relator da Operação Lava Jato no STF, indicado por Dilma Rousseff, discípula de Luiz Inácio Lula da Silva, quando isso tudo aconteceu, aí sim, Marisa podia morrer. Por quê? Porque aí a morte dela seria mais impactante que qualquer outra coisa nas redes sociais e na mídia. A eleição de presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, presidente da Câmara e novo relator da Lava Jato seria abafada diante da morte da ex-primeira-dama do país. É simples assim. Desse jeito. Vocês entenderam? Está bem desenhada a coisa? Eu não desejo o mal de Lula, eu não desejo o mal de Maria Letícia, até porque esse mal eu já tive na minha família e eu sei muito bem o que é. O que eu estou dizendo, o que eu estou falando, o que eu estou provando é que isso foi, como cientista político, estou provando que houve manipulação intencional nesse processo. E essa manipulação tem que ser investigada pela justiça. Pela justiça. E se isso serviu para apaziguar a questão da prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, é agravante. E a incitação à violência contra poderes públicos é outro agravante.
tudo isso são agravantes e podem aumentar a pena destes criminosos e aumentar a direção, a mostrar outros membros da quadrilha deste crime organizado que está aparelhando o Estado Nacional brasileiro. Muito obrigado pela atenção dispensada.